Boa tarde a todos. Vou aproveitar esses breves minutos, atendendo a um pedido, para comentar a respeito da viabilidade da Física Experimental 3A em modalidade ERE, Ensino Remoto Emergencial. Então a ideia é mostrar rapidamente algumas das ferramentas usadas e que métodos foram adotados aqui. Então, começando com os desafios que nós tivemos em 2020, devido à pandemia. Nós começamos com uma parada total nas aulas da URGS e, algum tempo depois, tivemos permissão para retomar as atividades em modo de ensino remoto emergencial. Como que isso afetou a Física Experimental 3A? Bom, primeiro, relembrando, é uma disciplina que tem um caráter prático. Os alunos realmente põem a mão na massa, fazem o experimento, além de anotar os dados que saem de cada experimento. E também contém uma parte de análise de dados, que é feita normalmente após a aula em que os alunos realizaram o experimento. Bom, como sabemos, esse caráter prático teve que ser inviabilizado no modo de ensino remoto emergencial. Então, o que restou, basicamente, foi focarmos a avaliação dos alunos na parte de análise de dados, o que exigiu, claro, algumas modificações da nossa aula. Como é que nós implementamos a versão ERE da Física 262? Bom, o plano de aula teve relativamente poucas modificações. Como podem imaginar, a súmula foi conservada. Um novo cronograma precisou ser elaborado, levando-se em conta a redução de número de semanas à disposição no semestre que terminou agora. E como que as aulas foram implementadas? A ideia foi tentar seguir mais ou menos o que já se fazia na modalidade presencial. Começou-se com uma introdução teórica em cada aula, necessária ao experimento do dia. Em seguida, o momento em que os alunos realizariam o experimento com as próprias mãos foi substituída pela exibição do experimento gravado previamente, em uma aula assíncrona, e esse material disponibilizado no Moodle. Então, basicamente, os alunos assistem ao experimento sendo feito e anotam os dados. A descrição de como e por que se faz o experimento já foi feita na introdução teórica. E, finalmente, a elaboração de relatórios, procedimento totalmente convencional, com um ênfase claro na análise de dados dos alunos, e não tanto em como eles resolveram eventuais problemas de execução do experimento. Então, uma ilustração, só para mostrar como foi o nosso conteúdo, nosso plano de aula, levando-se em conta a redução do número de semanas letivas. Bom, a parte da aula síncrona, a parte em que nós nos reunimos online em tempo real, foi feita via Zoom, e aqui eu tenho um breve exemplo de como é uma descrição teórica do experimento do chamado circuito RLC. E aí mostra-se resolvendo a equação diferencial, que esse meu I0 é ecursivo zero dividido por este fator, que eu já vou mencionar mais adiante, ele vai ganhar um nome especial, e eu tenho uma defasagem na corrente com relação à tensão, uma defasagem delta, que é dada por esta expressão aqui. Muito bem. A etapa seguinte, que é a aula assíncrona, o experimento gravado, foi através de um vídeo para cada experimento, postado via Google Drive e disponibilizado na plataforma Moodle. Então a ideia é, vamos variar a frequência. Notem que agora estou medindo a tensão sobre todo o circuito RLC série. Todos os componentes estão no circuito nesse momento, resistor, capacitor e indutor. E estamos medindo a corrente que passa pelo circuito RLC série todo. Então, o que vai acabar acontecendo no final das contas? A razão entre a tensão total, a tensão soma, digamos assim. Lembrando que é uma soma fasorial, como a gente viu em aula. Sobre a corrente, vai nos dar a impedância. Então, resumindo o procedimento descrito até aqui, basicamente foi tentar manter a mesma estrutura das aulas presenciais, com as aulas síncronas e assíncronas disponíveis na plataforma Moodle. Aqui nós vemos como exemplo
justamente a parte do semestre em que nós trabalhamos com o circuito RLC série. Então, em geral, a descrição do experimento vinha numa primeira aula síncrona. O vídeo já era disponibilizado, o assíncrono, em seguida. A semana seguinte, em geral, era para tirarmos dúvidas ou termos algum tutorial sobre o uso de alguma ferramenta de análise de dados. E a semana seguinte é que correspondia à entrega do relatório e ao início do experimento seguinte. Então, como que os alunos foram avaliados no processo? Aproveitei uma novidade do Moodle, que é a resolução de questionários. Foi feito no caso, para as turmas envolvidas. Já os relatórios eram feitos em grupos, com, de novo, ênfase na discussão e análise de resultados. Então, para fechar as ideias, buscou-se manter as aulas tão próximas da versão presencial quanto possível. E a única grande diferença é que as aulas de laboratório tiveram que ser previamente gravadas e os alunos assistiam a elas, em lugar de tocar o experimento. Então era isso. Eu gostaria de agradecer ao Instituto de Física, tanto direção quanto o Departamento de Física, que deram apoio a essa modificação da Experimental TES. Ao professor Johnny Pastório, que permitiu que pudesse fazer a gravação dos experimentos. Aos professores da Física 182, que é a Física Geral Eletromagnetismo para as Engenharias. A regente foi a professora Raquel Julian. Eu participei dessa equipe de professores e foi ali que pude me inspirar em muitas ideias de como eu faria a experimental TESA, que é separada dessa disciplina aqui. E agradeço ao DAF por ter me convidado para deixar essas breves palavras. Então, agradeço a presença de todos.